Sejam todos muito bem-vindos à União Espírita José o Carpinteiro. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instrução dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. E eu começo a noite fazendo uma provocação para vocês. Se hoje fosse pedido para resumir em uma palavra no cristianismo, o que seria a caridade? Pois é, depois disso, nós lembramos muito de Jesus, que Jesus resumiu em uma única prática: amor. Podemos resumir a caridade em amor em ação. E o Espiritismo, ele reafirma: fora da caridade não há salvação. Não é uma frase de exclusão, é uma lei espiritual, é uma lei universal. E hoje nós vamos justamente refletir sobre essa lei, o que Paulo nos ensina no item 10 do capítulo 15, e o que isso exige de nós. Então eu vou fazer a leitura, porque é um texto bem curto e eu acho bem pertinente para que nós possamos entender assertivamente o que Paulo vem nos trazer. Então, Instrução dos Espíritos, fora da caridade não há salvação, item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que aí houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconheço-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso, é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que o pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Então, após a leitura deste tão belo texto de Paulo, eu acho bem pertinente
nós trazermos o significado da palavra caridade. Segundo o dicionário, caridade significa amor ao próximo, benevolência, disposição para ajudar alguém, compaixão, ato de auxiliar as pessoas, seja material ou moralmente. Dado isso, fora do amor, da caridade e da vivência moral, não tem como ser salvo, porque essa afirmação ela não é exclusivista do Espiritismo, ela não é nenhuma imposição religiosa, mas uma lei espiritual, uma lei universal, porque a doutrina espírita ela é livre, ela não impõe nada, ela não é proselitista. Por que ela não é proselitista? Porque ela não tem rótulos, ela não tem conveniência, ela não tem convenção, ela é livre, ela não faz campanha para a conversão. Ela nos convida simplesmente à transformação moral. Então, fica aqui mais uma reflexão. A doutrina espírita nos convida à reflexão moral porque ela nos deixa livres. E transformar-se moralmente é a chave mais grandiosa para nós iniciarmos a nossa jornada rumo a essa salvação que é dita pela caridade. Porque Jesus, ele jamais estabeleceu separações ou superioridade entre qualquer pessoa. Sua palavra, ela sempre foi de acolhimento. E acolhimento incondicional, independente da raça, da idade e da condição econômica. A caridade, nesse contexto divino, ligada ao Senhor, é uma disposição sincera que nós temos de servir ao Mestre, de servir aos nossos semelhantes. E essa caridade, ela é essencial. E ela não começa a partir do outro. Essa caridade, tida como essencial, ela começa dentro de nós. Por quê? Porque o ato de pensar, o ato de decidir, o ato de agir segundo o Mestre é que vai nos edificar perante o seu amor, perante ao mundo. E além de nos edificar perante ao mundo, o mais importante é nos edificar a nós mesmos. Esse que é o grande barato. Então, a caridade, ela está acima de qualquer código religioso. Você não precisa ser religioso para fazer o bem. Você não precisa ser religioso para uma escuta sincera. Você não precisa ser religioso para ofertar uma palavra de amor. Então, é bom lembrar que essa caridade, ela vai começar sempre de dentro para fora. Ela vai começar dentro de nós, a edificação interna, a transformação moral e a reforma íntima. E o conceito de caridade vai muito além dos bens materiais, dos bens que nós temos nesse mundo. Ela vai oferecer a troca sincera. A caridade, ela vem agregar o que nós podemos ofertar de melhor para o nosso próximo. Ou seja, através de um gesto sincero. Muitas pessoas às vezes falam, mas eu não tenho condições financeiras para praticar a caridade, para praticar o amor. Mas você tem a escuta sincera? Você tem uma palavra de amor, uma palavra que possa aliviar o sofrimento do seu irmão? Então, se você tem uma escuta sincera e uma palavra de amor e um abraço fraterno, você já está praticando a caridade, porque você está ofertando o que tem de melhor dentro de você. E a doutrina espírita, ela vem nos convidar exatamente para isso, para que nós possamos ofertar o que nós temos de melhor, que é o que o Cristo fazia há 2000 anos atrás. Ele ofertava o que ele tinha de melhor dentro de todo aquele quadro humilde
que perpetuava-se naquela época. Então, a caridade, ela é a entrega do coração, ela é a entrega sincera, ela é um olhar, é um ouvir, e mais do que isso, a caridade também é um ato de perdão. Então, na noite de hoje, fica mais uma reflexão. Perdoar também é um ato caridoso. E esse ato de perdão, ele vai começar dentro de nós. Liberar o perdão é um exercício diário. Independente do nosso irmão, se ele vai nos perdoar ou não, sejamos caridosos com nós mesmos, perdoando, muitas das vezes, aqueles que nos ofenderam, por vezes por atos de falta de conhecimento, por atos de ignorância. Então, nossa salvação aqui na Terra, quando eu falo salvação de uma forma mais alegórica, ela está relacionada exatamente a esse ato caridoso, a esse ato de amor. E quando nós praticarmos a caridade aqui nessa Terra, nós já estamos praticando a caridade além desse momento, além dessa dimensão, porque ela está diretamente relacionada com o amor. Colocar o amor em ação. E cada gesto sincero, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, do Pai Celestial. E a verdadeira caridade, ela é o quê? A vontade. É a vontade sincera de auxiliar. E o que é a vontade? É uma mola propulsora. Porque quando eu tenho vontade, por mais que eu não tenha materiais e ferramentas, eu vou fazer, eu vou me colocar em ação, eu vou auxiliar o meu próximo, porque eu tenho vontade, vontade genuína de fazer o bem, vontade genuína de colocar o meu amor em ação. Então pensemos nisso na noite de hoje. Podemos não ter condições financeiras. Muitas das vezes alegamos que não temos tempo para auxiliar. Mas se nós tivermos vontade, nós vamos priorizar colocar esse amor em ação. Nem que seja por uma mensagem pelo WhatsApp, nem que seja por uma mensagem pelas redes sociais, porque a internet, ela vem nos auxiliar também em praticar a caridade. Em praticar a caridade, de que forma? Levando informações positivas, levando informações assertivas, transformando vidas com os ensinamentos do Mestre Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho 20 horas durante o dia. Mas se lá no seu local de trabalho você estiver com o seu celular ou com o seu computador, você pode sim levar uma mensagem de amor através da internet, através das redes sociais. Então vocês podem observar que nós não temos mais desculpas ou justificativas para não nos colocarmos em ação. O grande barato é nós priorizarmos o que é importante na nossa vida. E será que nós estamos priorizando colocar esse amor que o Mestre Jesus veio nos ensinar? Será que nós estamos priorizando colocar em ação, através da vontade, os ensinos que o Mestre nos deixou há 2000 anos atrás? Pois é, tão simples, basta tão somente essa mola propulsora que se chama vontade. E o nosso compromisso íntimo é justamente esse: praticar o bem. O bem sem olhar a quem. Porque praticar o bem é uma decisão diária, é uma decisão de o tempo todo, a cada segundo, a cada minuto.
Nós precisamos ter a certeza de que o bem que vai nos levar a essa salvação que a caridade nos propõe. E exatamente o quê? Viver o amor que Jesus nos trouxe. E que o amor que Jesus nos trouxe não é um amor de agora, não é um amor do passado, é um amor que vai perpetuar por toda a eternidade. Então, pensemos sobre isso. Levando por guia a caridade e o amor ao próximo, o homem, ele nunca se transviará do caminho. Ele nunca se transviará do caminho que leva a essa salvação proposta pela caridade. Porque a caridade, ela não é apenas dar. Porque algumas pessoas pensam assim, eu vou dar uma roupa que eu não uso mais, eu vou dar um eletrodoméstico que eu não uso mais. Mas será que essa decisão de dar um material é a bússola que nos move para praticar esse amor em ação? Já é um primeiro ato. Já estamos começando de forma assertiva a colocar o nosso amor em ação. E fica aqui uma pergunta, uma provocação para vocês. Antes de agir, eu devo me perguntar, isso é caridade? Antes de falar, eu devo perguntar, será que eu estou sendo caridoso com meu irmão? Então, antes de nós praticarmos qualquer ato, nós devemos nos questionar, nós estamos sendo caridosos? Será que realmente nós estamos tendo a vontade sincera de auxiliar? A vontade sincera de sermos misericordiosos? A vontade sincera de sermos benevolentes? E algo muito importante que eu faço questão de destacar, a caridade, ela governa as nossas ações. A partir do momento que nós estejamos imbuídos pelo bem e pelo amor. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. Não apenas algumas ações, mas todas as ações. Por quê? Porque é uma decisão diária. Fazer o bem, eu volto a repetir, é uma decisão diária de todo o tempo. Não é só quando nos é conveniente. Algumas pessoas ainda fazem o bem quando é conveniente para elas. E será que nós fazemos o bem quando é conveniente para nós? Será que nós fazemos o bem querendo aplausos alheios ou fazemos o bem por uma decisão única de querer amar e colocar o amor em ação? Não é só dentro do centro espírita que se pratica caridade. Não precisa estar dentro de uma congregação ou de um templo religioso para colocar o amor em ação para a prática da caridade. A caridade, ela é trânsito, ela é movimento, ela é ação. Então, independente de onde você esteja, seja na casa espírita, seja em qualquer outro templo religioso, seja no seu trabalho de cada dia, seja dentro do seu lar, seja na sua escola de dança, seja dentro de um shopping, você tem várias maneiras de praticar a caridade. Seja atravessando uma pessoa para o outro lado da rua, seja escutando um colega de trabalho que está passando por dificuldades, ou seja até mesmo auxiliando o seu colega de trabalho. Quando você ouve com carinho e atenção o seu companheiro, o seu filho que está convivendo com você dentro de casa, você está praticando um ato de caridade. Vocês que estão aqui presencialmente e que hão de me assistir pelo YouTube, também estão praticando um ato de caridade. Vocês estão sendo pacientes em me ouvir. E isso é um belo ato de caridade. E é no trabalho e é na internet. E o tempo todo nós podemos nos movimentar, agir e tomar essa decisão
assertiva de colocar o amor em ação. E aqui no Evangelho, Paulo vem nos falar sobre a virtude ativa e a virtude passiva, que, ao meu ver, é o ponto central desse estudo. É o ponto mais forte do texto. E para exemplificar isso, explicar um pouquinho melhor, uma virtude negativa, ela não basta. Não basta não praticar o mal. Ah, eu não faço mal e está tudo bem? Não, não está tudo bem. Eu não prejudico ninguém, eu fico na minha. E aí, você não está fazendo bem, você não está movimentando o seu amor. Então, isso é uma virtude negativa. Explicando com clareza sobre a virtude ativa. A virtude ativa é quando você se coloca, como a gente diz popularmente, é colocar a cara a tapa, é se colocar em movimento, é se colocar em ação, eu faço bem independente de qualquer coisa, eu ajo, eu me movo, eu me comprometo e me responsabilizo pelas minhas decisões. Isso sim é uma virtude ativa que Paulo vem nos trazer nesse texto. E a partir do momento que eu me comprometo e me responsabilizo, eu já estou dando um grande passo para a transformação moral. E não basta não ferir, não basta eu não auxiliar na cura do meu próximo. Poxa, Carla, mas cura é uma palavra muito intensa, muito forte. Nós somos instrumentos da providência divina. E como instrumentos da providência divina, tendo vontade e amor no coração, por que não auxiliar na cura do nosso semelhante? Porque o bem, ele exige esforço, ele exige decisão, ele exige que nós saiamos da zona de conforto, porque nós vivemos muito acomodados. Nós estamos acostumados com Coca-Cola e batata frita o tempo todo. E não que Coca-Cola e batata frita seja ruim, não. Eu adoro de vez em quando tomar uma Coca bem geladinha, comer uma batatinha frita, nossa, gente, é uma delícia. Mas se nós dermos viés a isso, nós vamos tomar Coca-Cola todos os dias. Nós vamos colocar... Não estou fazendo propaganda da Coca-Cola aqui não, vixe? Fiz até agora um vocábulo mais nordestino. Se nós dermos guarita às nossas acomodações, nós vamos querer diariamente fazer aquilo que o corpo quer. E muitas das vezes nós temos que ir contra essa acomodação. Batata frita podemos comer? Sim, podemos comer sim. Mas tudo com equilíbrio, tudo na medida certa. E assim é a prática do bem, é a prática da caridade. Algumas pessoas fazem muito bem para o outro, mas esquecem do bem maior. Porque o bem, como eu falei lá no início do nosso estudo, ele começa de dentro para fora. E às vezes, muitas das vezes, o mal, ele acontece. Nós permitimos que o mal adentre a nossa alma e o nosso coração. Por quê? Sabe por quê? Porque nós nos calamos. Nós utilizamos as nossas desculpas, nós utilizamos as nossas justificativas, nós utilizamos da nossa acomodação, procrastinamos e aí o bem se cala e nós permitimos que o mal adentre a nossa alma e o nosso coração. Porque a falta de otimismo e a acomodação e a omissão, ela também é uma escolha. Eu escolho ser acomodado. Eu escolho procrastinar.
eu escolho ser omisso. E você? O que você está escolhendo para a sua vida? Fica a provocação. Mais uma provocação para a noite de hoje. E o verdadeiro espírita? Será que nós somos os verdadeiros espíritas? Será que ainda estamos no processo? Porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e uma mesma coisa. O espiritismo, ele não é título, ele é conhecimento. Estar aqui, escutando, frequentando uma reunião pública, auxilia? Claro, você está adquirindo conhecimento. Mas o que você está fazendo com esse conhecimento? Você ainda fere os seus semelhantes? Você ainda odeia e sente raiva? Ou você está se permitindo a cura? Porque quando você cura, você também auxilia na cura e na transformação do outro. Porque o bem, ele exige o quê? Ele exige esforço. E a partir do momento que nós adquirimos conhecimento, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele é libertador. Ele nos tira da ignorância. E muitas das vezes, essa ignorância é por falta de uma escuta ativa, é por falta de uma atenção plena no que está sendo falado e no que está sendo orientado. Seja na casa espírita ou seja em qualquer templo religioso que você congregue. Porque Deus, ele não olha rótulo. Deus não quer saber se você está com uma roupa de marca. Deus não quer saber se você mora num palacete. Deus não quer saber se você come camarão. Eu adoro camarão. Se eu pudesse, comeria camarão todos os dias. Mas Deus não quer saber dos nossos rótulos. Deus não quer saber se a Carla trabalha como fisioterapeuta, se a Ana é especialista em cozinha. Deus não quer saber disso. Deus não está nem aí para os nossos rótulos. Deus quer saber o que nós fazemos com os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, o que nós fazemos pelos ensinamentos que nos chegam diariamente pela espiritualidade superior. Porque Deus olha a nossa conduta, o que nós estamos fazendo para nos melhorar e melhorar o próximo mais próximo. Porque Deus, ele não quer o orgulho e a vaidade, pelo contrário, que nós possamos combater o orgulho e a vaidade, que são as maiores chagas que nos impedem de amar, de agir e de praticar a caridade. E lembrando que essa caridade aqui falada não é uma caridade pontual, ela é uma caridade universal, porque o bem, ele é universal. O bem, ele não é apenas um momento. O bem deveria reinar absolutamente em todos os mundos. Como diz, há muitas moradas na casa do Pai. Então, o bem deveria, infelizmente nós sabemos que ainda existe um processo, deveria reinar por todo o universo. E a nossa meta é exatamente essa, nos transformarmos cada vez mais em pessoas de bem e de amor. E como é que nós podemos aplicar essa caridade, esse amor em ação de forma pessoal, chamando a transformação? Aqui fica mais um convite à introspecção. Onde tenho sido, onde eu tenho colocado as minhas virtudes negativas? Onde eu tenho me omitido? Você que está assistindo a essa reunião, onde você tem colocado a sua virtude negativa? Onde você tem sido omisso na sua vida de relação? E onde você pode ser ativo na caridade, ativo no amor ao próximo? Quais alguns exemplos que nós podemos mencionar na noite de hoje? Perdoar alguém,
Há quanto tempo você está nutrindo a mágoa dentro de você? Há quanto tempo você está deixando de falar com seu filho porque ele te fez uma malcriação na infância? Há quanto tempo você está sem dar um abraço na sua esposa? Há quanto tempo você deixou de perdoar os seus antepassados que já estão no plano espiritual? Porque a vida, ela ultrapassa essa dimensão. Há quanto tempo você não dá atenção a quem precisa? Melhor ainda, há quanto tempo você não se dá atenção? Há quanto tempo você não se ama como você deveria se amar, como diz o mandamento? Porque se amar é um ato de caridade. Há quanto tempo você não ajuda silenciosamente, sem querer admiração e palmas? Nós trazemos alguns exemplos no início desse estudo que uma simples mensagem por uma rede social, ela pode transformar vidas. Uma mensagem hoje em dia, através da internet, ela pode transformar o mundo. Uma mensagem positiva, porque uma mensagem negativa, ela pode destruir e muito. Ser paciente dentro de casa, ser paciente com os vossos próximos. Lembra que eu falei que a paciência é um ato de caridade? Eu até mencionei que vocês estão sendo pacientes em me escutar na noite de hoje. E com isso, é um passo pequenininho que vocês estão dando. Da mesma forma que eu estar aqui na noite de hoje também é um ato de caridade. Eu estou servindo a Cristo. Eu estou levando transformação, estou levando palavra a espíritos encarnados e desencarnados. Porque o que nós ainda precisamos combater, e eu vou frisar mais uma vez, é a má conduta, é o orgulho, é a vaidade. E a caridade, ela vem nos ensinar isso. Porque a caridade, ela não é só aqui desse planeta Terra, planeta de provas e expiações. A caridade, ela é universal. E nós vamos caminhando já para o final dessa noite de estudo, trazendo uma elevação emocional. Porque retomando a frase central do estudo, que fora da caridade não é salvação, qual seria essa salvação? Seria a salvação aqui ou a salvação no tal esperado céu? Qual é o céu que vocês esperam? Eu espero um céu estrelado, com uma lua cheia, iluminando todo o planeta. Brincadeiras à parte, qual é o céu que vocês esperam? Será que nós já estamos preparados para chegar a esse céu? Ou será que nós vamos dar uma passadinha ali por algumas zonas que eu não quero nem citar o nome nesse momento? Pensemos sobre isso, porque a nossa libertação, a libertação íntima, para que metaforicamente a gente possa encontrar o céu, ela depende única e exclusivamente de cada um de nós e de praticarmos a caridade, colocando a nossa vontade, a nossa mola propulsora em ação, em favor e utilizando os ensinamentos do Mestre de Nazaré. E a evolução espiritual que tanto nós estamos buscando, ela é através de quê? Exatamente dessa paz íntima, quando nós sentimos, quando praticamos um ato de bem, um ato de benevolência, quando nós auxiliamos o nosso próximo. Vem uma paz que transcende. Então, nós, espíritos encarnados aqui nesse planeta, nós precisamos deixar o bem, o amor e a caridade governar
as nossas ações, porque possivelmente seremos mais felizes quando nós deixarmos essa centelha divina adentrar a nossa alma. E assim nós vamos encontrar o caminho da realização e da evolução. E se todos aqui que estiverem aqui nessa noite, ou até mesmo compartilharem esse vídeo, porque é muito importante compartilhar. Compartilhar é transformar vidas, é levar a mensagem do Cristo para outros corações. Compartilhar mensagem positiva também é um ato de caridade. E o que você está fazendo com as mensagens positivas que chegam até a sua vida? Você está guardando na gaveta ou está salvando para deixar o seu celular mais sobrecarregado? Então, não guarda na gaveta não, que uma hora a sua gaveta vai ficar sobrecarregada. Não salva mensagem não, porque daqui a pouquinho o celular está sobrecarregado. Então, compartilhe essa mensagem. Se essa mensagem tocou o seu coração, leve ela para todos os cantos do mundo. Porque com certeza, se ela fez diferença na sua vida, ela pode fazer diferença em muitos corações. E é um ato, sim. O nosso amanhã nós estamos preparando no dia de hoje, com vontade, com atenção plena e praticando o que Cristo veio nos trazer. E eu trouxe uma mensagem que eu achei bem pertinente do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 140, caso você queira acompanhar, para os montes. Então, o que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre ao que estivesse na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque, pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximam do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos, estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. E você, o que está fazendo para adubar a sua alma? Continuando, é chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Que mensagem pertinente na noite de hoje, quando nós estamos estudando sobre fora da caridade não há salvação. O que você está adubando no seu terreno? O seu terreno está sendo fértil? Como é que está o seu mundo espiritual? Como é que estão os seus pensamentos?
O que você pensa, você cria. O que você cria, você plasma. E o que você está criando? Você está criando a lei do amor? Está colocando o amor em ação? Ou está criando questões tenebrosas que vêm tão e somente complicar a sua vida e a vida alheia? Então, nessa noite sensacional de hoje, que nós estudamos um pouco sobre caridade, de muito que nós ainda precisamos aprender, fica aqui o chamamento que eu fiz lá no início do estudo. Se hoje fosse pedido que resumíssemos o cristianismo em uma única palavra, qual seria? Que a paz inunde vossos corações e que possamos estar abertos pelo amor e pela caridade. Gratidão.